Olá a todos, eu sou o Rubén José e sou professor de História. Bem-vindos a este Café com História, onde vamos falar sobre o absolutismo régio e sobre o modo como Luís XIV se tornou referência para os modelos absolutos de toda a Europa. Começamos por definir o absolutismo como a forma de centralizar todos os poderes políticos do Estado numa só figura, nomeadamente o rei. O rei acreditava-se ter sido escolhido por Deus para guiar e governar o seu povo. Ao mesmo tempo, de acordo com Bossuet e com Richelieu, o rei é visto como um pai para os seus súbditos e via-se como escolhido por Deus, de facto, por saber aquilo que seria o melhor para toda a sua nação. Ao mesmo tempo, o rei era considerado a autoridade inquestionável, sábia e prudente, porque se submetia às leis da razão, às leis da sabedoria e à prudência para saber o que era melhor para colocar em prática no seu Estado. Posto isto, o rei era responsável por administrar o poder executivo, ou seja, nomear os seus secretários de Estado e ministros que o iriam ajudar no governo, naquilo que se dizia para o próprio bem-estar da população. Era o responsável pela administração, pela decisão da paz ou pela decisão da guerra. Era o supremo chefe dos próprios exércitos. Por sua vez, o rei iria também rodear-se de um conjunto de funcionários letrados que o iriam ajudar a preparar e a executar as próprias leis. Ao rei caberia sempre a própria decisão de aprovar o que considerava justo e sensato, de acordo com a jurisprudência, com os costumes e no respeito dos direitos fundamentais de cada reino, para colocar em prática, para regular a vida social da população. Também as decisões económicas passavam pelo rei. Por sua vez, o principal poder judicial era da parte do soberano. O soberano nomeava os magistrados, os juízes e garantia a justiça suprema para toda a população. É o garante dos direitos e o garante dos deveres da sociedade tripartida em ordens do antigo regime. A sociedade de antigo regime caracterizava-se pela existência também de três ordens sociais, divididas entre privilegiados, nomeadamente o clero e a nobreza, e não privilegiados, o terceiro Estado, composto pelo povo e pela burguesia. O rei deveria garantir este equilíbrio social. Ao mesmo tempo, o poder do rei era hereditário e passava de geração em geração. Fala-se efetivamente nesta ideia de que o poder dos reis na Europa nos séculos XVII e XVIII se tornava cada vez mais inquestionável, cada vez mais ilimitado, na nossa perspectiva dos dias de hoje. Luís XIV torna-se a referência em França deste modelo de absolutismo porque vai submeter as ordens privilegiadas ao seu interesse, vai ser o garante do bem-estar dos seus súbditos, vai rodear-se de um conjunto de funcionários letrados que o vão ajudar na complexificação do aparelho burocrático do Estado. Luís XIV vai mais longe e, nas suas próprias palavras, afirma-se como o Estado sou eu. O que mostra muito que a sua autoridade era inquestionável. Luís XIV vai garantir a ordem social de antigo regime e exemplo disso é a forma como ele vai transformar o pavilhão de caça em Versalhes num complexo de luxo e num complexo de encenação de poder. O Palácio de Versalhes é a referência na Europa para que a sociedade de corte seja reflexo da manifestação de poder do próprio rei. Luís XIV toma como seu símbolo pessoal o Sol para mostrar como ele era o centro do próprio dia. Ao mesmo tempo, o rei utiliza um conjunto de ferramentas que vão ser símbolo de poder. O cetro, a coroa, o brasão régio, ao mesmo tempo o manto púrpura que envolve o próprio rei, a flor de lis, símbolo da monarquia francesa, e claro, a espada, símbolo do poder temporal e ao mesmo tempo símbolo da chefia dos exércitos. Detém também um orbe que simboliza o poder espiritual, que ele foi escolhido por Deus para guiar e governar o seu povo. A partir de Versalhes, o rei é o centro de todo o dia-a-dia da própria corte. O seu acordar, o seu deitar, as suas refeições, os bailes que ele frequenta, as caçadas que ele faz, todas as suas serões acabam por ser reflexo de uma imagem de propaganda que coloca o rei como símbolo, arquétipo de facto do absolutismo régio. Também a própria forma como o rei dita as modas, como se veste, mostra que ele próprio é um exemplo a seguir, até no próprio vestir. Ao mesmo tempo, o rei concede privilégios, concede direitos, recompensa todos os que lhe obedecem, todos aqueles que o servem. Por sua vez, também o rei decide todos aqueles que devem entrar em Versalhes. A partir daí, o Luís XIV torna-se como referência até para a própria administração de França, vai levar França a um conjunto de disposições que antes não tinha havido e acaba por reforçar a sua autoridade como centro de toda a política, centro de toda a decisão. É imitado por vários reis na Europa, como por exemplo por Dom João V em Portugal. A forma de governo de Luís XIV acaba por ser exemplo para monarcas em Portugal,
Espanha e Áustria. Luís XIV torna-se exemplo e referência nos séculos XVII e XVIII e até aos dias de hoje o seu nome continua cravado na própria história como rei absoluto, como o rei Sol francês. Posto isto, terminamos esta nossa breve conversa sobre história. Vemo-nos numa próxima sessão. Até breve. Espero que tenham gostado.